Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Senamate. Hoje iremos encerrar o nosso curso de determinantes. Irei falar sobre os determinantes de Vandermonde. Vou direto para o que interessa, tá bom? O determinante de Vandermonde ele é chamado dessa forma, né? Porque foi um estudioso, ele percebeu que tinha uma relação entre linhas ou colunas e que essa daí ele chamou de matriz base, né, de linha base ou coluna base, ou seja, chama-se matriz de Vandermonde a toda matriz quadrada de ordem n de n, ou seja, matriz quadrática, ou seja, com n linha, n colunas, de tal forma. Preste atenção. Olha aqui esse exemplo. Opa, mas antes, pause o vídeo, se inscreve no canal Senamate e também aciona o sininho que é para receber aí os novos cursos e os novos exercícios de revisões de Enem que irei fazer no finalzinho do ano, tá bem? Né? Vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos trabalhar aqui. Qual é a relação que nós temos com relação a essa matriz aí? Perceba o seguinte, que essa primeira linha todos estão levados a 1. Então você sabe que tudo que é elevado a 1, a 0 aliás, né? Todos estão aqui, ó, é elevado a 0. Tudo que é elevado a 0, não é 1. Tá bom? Então sabemos que essa linha aqui tudo é 1. Já que essa segunda linha é tudo elevado a 1. Tudo elevado a 1 é ele mesmo, né? O valor elevado a 1 é ele mesmo. Em seguida, ele continua a mesma base ao quadrado, a mesma base ao cubo e assim sucessivamente. Então, qual é a relação? A relação é o seguinte, que a base dessa matriz é essa segunda linha. Aí você diz, Seninha, não entendi. Eu dei aqui um exemplo para vocês, tá? Para vocês entenderem. Observe essa matriz aqui. Qual é a relação entre linha ou entre coluna que existe nessa matriz? Preste atenção, olha o que Vandermonde percebeu. Que nessa segunda linha, que é A, B e C, se eu levar todos A elevado a 0, vai dar a linha de cima. Perceba, A elevado a 0 vai dar 1. B elevado a 0 também dá 1. E C elevado a 0 também é 1. Percebeu? E já nessa terceira linha, é essa mesma linha aqui, agora é elevada ao quadrado. Ó, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Então, qual é aqui a linha base? A linha base é o ABC, que se eu levar a 0, vai dar essa linha de cima. Se eu levar a 2, vai dar a terceira linha. Então, isso aqui nós chamamos de linha matriz, tá? A base, a linha matriz não, a linha base, tá bom? Então, a relação que existe aqui, essa matriz aqui é uma matriz aí que vai para um determinante de Vandermonde, porque essa linha aqui, a segunda linha, ela tem uma relação com relação à primeira e com relação à terceira. Então, quando você verifica, você pega uma questão de matriz, você vai verificar se as linhas têm alguma relação. Se a relação for em forma de potência, aí, como a gente está mostrando, e ela existe uma linha ou uma coluna base, significa dizer que você vai usar aí o teorema de Vandermonde. Tá bom? E como é, Sena, que se faz o teorema de Vandermonde? É o seguinte, é muito fácil. Você vai fazer o seguinte, você tem um determinante aqui do M, que é essa matriz aqui, tá? Você vai fazer o seguinte, você pula o primeiro elemento para o segundo. Pega esse segundo menos o anterior, da direita para a esquerda, ou seja, B, tá aqui o B, menos A, certo? Vezes, eu agora vou pular para o C, C menos A, e depois C menos B. Percebeu? Você fez a fórmula para utilizar nesse tipo de matriz 3 por 3, ou seja, ordem 3. Beleza? Então vou repetir, ó. Você pega a linha base ou a coluna base, tá aqui ele, e você faz isso, ó. Não começa pelo primeiro elemento, sim com o segundo. Aí vem subtraindo da direita para a esquerda. Vou repetir para vocês. B menos A tá aqui, vezes C menos A tá aqui e C menos B tá aqui. Aí você criou a fórmula. Se fosse valores, é só encaixar aqui e resolver, tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Vamos ver um exemplo de uma matriz de ordem 4. 4 linhas, 4 colunas, tá bom? Então vamos lá. Aí você pergunta onde é que está a matriz base, tá? Pessoal, é importante também que uma das linhas ou uma das colunas tenha só elemento 1, tá? Quando você vê só elemento 1, ó, sua anteninha deve ligar. Opa, será que é Vandermonde? E onde é que está a base? A base está aqui, ó, pessoal, nessa. Porque se eu levar A elevado a 0 aqui, ó, dá 1. B elevado a 0 dá 1. C elevado a 0 dá 1. D elevado a 0 dá 1. Se eu levar aqui ao quadrado dessa linha, B ao quadrado dessa linha, esse C ao quadrado dessa linha, esse D ao quadrado dessa linha aqui, ou são elementos dessas linhas, ou seja, dessa coluna, na verdade, né? Agora, se eu levar tudo ao cubo,
A ao cubo está aqui, B ao cubo está aqui, C ao cubo está aqui, D ao cubo está aqui. Ou seja, existe uma relação e a linha base ou a coluna base, neste caso aqui, é esta aqui, tá? Então ela é de Vandermonde. Então vamos lá fazer aquela sequência, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar P de cima para baixo, de cima para baixo. Tem gente que começa de baixo para cima, tá? Mas eu vou começar de cima para baixo. Vou pular o primeiro, vou para o B. Então eu terei B menos A, tá aqui. Vou para o C agora, C menos A, depois C menos B, tá aqui. Vou para o D, D menos A, tá aqui. D menos B, tá aqui. D menos C, está aqui. Então nós formamos aqui a fórmula, não é, para calcular o determinante dessa matriz aí, tá bom? Cuja a sua coluna é a base, tá? Tá aqui, é a base da matriz, tá bom? Porque ela tem uma relação com a primeira coluna, com a terceira coluna e com a quarta coluna, beleza? Pessoal, vamos fazer um exercício, vamos usar números, usamos letras, não é, variáveis, vamos usar número. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Olha aqui a questão 8. Calcula o determinante de 5, 6, 7, 25, 36, 49. Perceba que a linha base, pessoal, aqui ela tem uma linha base, né? Essa aqui, os 5, 6 e 7. Por quê? Se eu levar 5 elevado, se eu botar aqui 5 elevado a 0, vai dar 1. 6 elevado a 0 dá 1. 7 elevado a 0 dá 1. Percebeu? Se eu pegar esse 5 ao quadrado dá 25. 6 ao quadrado dá 36. 7 ao quadrado dá 49. Então, essa linha aqui é a linha base, tá bom? Que tem uma relação com a primeira e com a terceira. Logo, vamos utilizar o teorema de Vandermonde, tá bom? Vandermonde, né? Vamos lá. Como é que se faz mesmo? Você esquece, ó. A primeira vai para a segunda, vai ficar 6 menos 5, tá aqui. E o 7 menos 5 e 7 menos 6. Tá armado, percebeu? Aí agora, ó, 6 menos 5 dá 1, 7 menos 5 dá 2, 7 menos 6 dá 1, 1 vezes 2 vezes 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Logo, o determinante D aqui é a letra alternativa aí, B, né? 2, né? Percebeu como é bem simples? Não precisei usar Sarri, né? Então isso aí, tanto o teorema de Laplace, como de Chiot, como de Vandermonde mesmo, não é? E o Jacobi, por exemplo, é para facilitar o seu cálculo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos para a questão 9, penúltima de hoje. Essa aula é bem curtinha, lembrando que essa é a nossa última aula do nosso curso de determinantes, tá bom? Então vamos para a penúltima, que é a questão 9. Eu dei aqui uma de ordem 4x4, né? Uma ordem 4, na verdade, 4 linhas, 4 colunas. Pessoal, onde é que está aqui a linha base? A linha base, pessoal, está aqui, ó, nessa. Perceba, 5 elevado a 0 dá 1, 3 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 0 dá 1, 4 elevado a 0 dá 1. Agora vamos ver isso aqui, ó. 5 ao quadrado dá 25, 3 ao quadrado 9, 2 ao quadrado 4, 4 ao quadrado 16, já tem uma relação. Vamos com a terceira linha. Terceira linha leva tudo à terceira, tá? 5 à terceira, 125. 3 à terceira, 27. 2 à terceira, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 4 à terceira, 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Então, isso aqui é a linha base, né? Tem uma relação com a primeira linha, com a terceira linha e com a quarta linha. Logo, vamos usar aí Vandermonde, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó, da esquerda para a direita, pulando o primeiro, pegando o 3. Então, vou pegar 3 menos 5, tá aqui. Agora, vou para o 2. 2 menos 5, depois o 2 menos 3, tá aqui. Eu agora vou para o 4, tá, pessoal? 4 aqui, ó. 4 menos 5, depois o mesmo 4 vezes 3, depois o mesmo 4 menos 2, tá? Então, vou repetir, ó. 3 menos 5, tá aqui. 2 menos 5, tá aqui. 2 menos 3 está aqui, 4 menos 5 está aqui, 4 menos 3 está aqui, 4 menos 2 está aqui. Percebeu como é bem simples usando aí o Vandermonde quando há uma relação, tá bom? E tem uma linha base ou uma coluna base. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. 3 menos 5 dá menos 2, 2 menos 5 dá menos 3, 2 menos 3 dá menos 1, 4 menos 5 dá menos 1, 4 menos 3 dá 1, 4 menos 2 dá 2. Fazendo aqui a regra de sinal primeiro, tá? Ó, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos
Menos vezes menos dá mais, então o resultado é positivo, tá bom? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12. Percebeu? Então, o determinante dessa matriz de ordem 4, 4 linha, 4 coluna, é a alternativa E12. Percebeu? Vamos para mais uma questão. Essa aula eu botei 3 questões para vocês. Vamos para a questão 10, tá? A questão 10 é bem interessante, pessoal. É o seguinte, ó, determine o valor de x, ele deu essa situação aqui. Perceba que eu tenho uma linha só com elementos 1. Vamos ver se existe uma relação, tá? Então vamos pegar essa daqui, ó. 7 elevado a 0 dá 1, 5 elevado a 0 dá 1, x elevado a 0 dá 1. Já tem uma relação com a primeira linha. Agora com a terceira linha, aqui, vamos levar ao quadrado. 7 ao quadrado, 49, 5 ao quadrado, 25, x ao quadrado. Então aqui eu posso usar o teorema aí de Van der Monde, né? A linha base aí é 7, 5 e 6. Pulando a primeira da esquerda para a direita, eu vou começar com 5. Então vai ficar determinante de 5 menos 7, tá aqui, x menos 7, depois x menos 5. Percebeu? Agora lembrando que esse determinante aqui, ele é igual a zero, tá, pessoal? Então tudo isso aqui é igual a zero, tá bem? Então 5 menos 7 dá menos 2, repete aí o x menos 7, porque tem uma variável, vezes o x menos 5, repete também porque tem uma variável, e igual a zero, porque ele disse aqui na questão que o determinante dele é zero. Beleza? Pessoal, é o seguinte, se eu pego esse menos 2 que está multiplicando e passo dividindo zero, vai dar zero, então ele desaparece, tá bom? O que sobrou para mim foi só isso, x menos 7 vezes x menos 5 igual a zero, tá bem? Agora perceba, se eu pego esse x menos 5, passo para cá dividindo, vai dar zero, vai sobrar só esse, tá? Então você vai fazer da seguinte forma, x menos 7 igual a zero, depois x menos 5 igual a zero. Ou você faz o produto, dá um Bhaskara, né? Mas isso aqui é a maneira mais fácil de você fazer. Então vamos lá, x menos 7 igual a zero, depois x menos 5 igual a zero. Vamos lá, tá aqui ele. Passa o 7 para fora, vai ficar positivo, logo x é igual a 7, é a primeira resposta aí. Ou pode ser essa daqui, ó, x menos 5 igual a zero, menos 5 passou para o segundo membro positivo, uma segunda resposta. Ou ele é 5 ou ele é 7, nós estamos falando aí da alternativa C. Percebeu? É isso aí, pessoal. Terminamos o nosso curso de determinantes, tá bom? Se inscreve aí no canal Senamato para dar aquela força. Aciona o sininho também, que é para receber os novos cursos e os exercícios e revisões, tá bem? Por hoje é só. Até a próxima aula com o início do curso de Sistema Linear. Você não pode perder. Até a próxima.